Facebook no banco dos réus. O CEO de uma das maiores big techs do mundo, Mark Zuckerberg, depôs um processo sobre vício de jovens em redes sociais. O depoimento marca a primeira vez que o Zuckerberg responde sobre esse assunto diante de um tribunal nos Estados Unidos. O processo foi movido por uma jovem, hoje com 20 anos, que acusa o Facebook, assim como o YouTube, de projetar de forma intencional recursos viciantes, prejudicando a saúde mental do usuário. Quando a jovem começou a usar o Instagram, ela tinha 9 anos de idade. Ela conta que na época a plataforma não tinha nenhum tipo de restrição para menores de idade. Essa é apenas a primeira ação de um total de 1.500 que aguardam resposta na Justiça dos Estados Unidos. O julgamento marca um debate importante sobre como as plataformas controladas pelas Big Techs criam a dependência nos usuários, sobretudo aos menores de idade. No Brasil, o debate sobre regulação das redes sociais ainda está empacado. O governo Lula tenta emplacar um projeto de lei para definir regras para as Big Techs, mas enfrenta resistência no Congresso Nacional. Segunda-feira, 9 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Videocast em Detalhes. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é mais uma vez o professor, pesquisador, antropólogo Davi Nemer, especialista em antropologia da informática, professor. Sempre um prazer te receber aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Já vou pedir música para você aqui no Em Detalhes, porque acho que faz menos de um mês que você veio. Estou muito feliz de te receber. Ai, Gabi, é sempre um prazer voltar aqui e falar com você e com os seus telespectadores. Conte sempre comigo. Obrigada, e a gente vai falar sobre um momento histórico que estamos vivendo, as Big Techs enfrentando uma onda de processos nos Estados Unidos, estão sendo acusadas de viciar, de prejudicar de alguma maneira a saúde mental de crianças e adolescentes. Tem casos mais emblemáticos, como o dessa jovem na Califórnia, até motivou reportagens aqui no Brasil, né? Ela chegou a passar 16 horas conectada na rede social. Hoje ela já tem 20 anos e transtornos severos de saúde mental. E dentre as alegações várias, você até vai poder explicar um pouco melhor, mas ela fala sobre os filtros do Instagram, a defesa dela fala sobre isso, que levaram uma distorção na forma como ela se enxerga. Ela foi identificada como KGM. Vou até utilizar aqui também essas iniciais para preservar essa menina, né? Essa moça. E o advogado também alega que o algoritmo todo da plataforma foi construído para realmente causar dependência, com o objetivo de alcançar engajamento, no fim das contas, o lucro dessas empresas. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco até sobre como esse design, essa engenharia tem uma questão específica disso e como isso pode impactar, qual desdobramento isso pode ter. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a depender da decisão do júri popular, isso pode gerar um efeito cascata? Que impacto que essa decisão pode ter? Olha, Gabi, se houver condenação, o precedente pode estabelecer que o design persuasivo, né, e o algoritmo de recomendação não são neutros, né? Ou seja, que vai contra toda a defesa das donas dessas plataformas, que sempre falaram que as plataformas são neutras, que não tem esse viés, só que na verdade não são. A questão é que agora isso está em julgamento, né? E isso pode levar, né, a ser juridicamente responsabilizados quando geram danos previsíveis, ou seja, aí que já começa a se arquitetar uma questão de responsabilização. Então, na prática, isso pode pressionar mudanças como, por exemplo, restrições a mecanismos de rolagem infinita ali do feed, né? Ou o autoplay mesmo, que a gente tem no YouTube, quando você toca um vídeo que acaba, já vai para o próximo. Então, isso pode gerar restrições, principalmente para menores, já que aqui
a questão está focado mais nos menores de idade, vai gerar também mudanças no que tange à transparência algorítmica, já que atualmente os algoritmos, né, que são os códigos que fazem as plataformas rodar, elas estão numa espécie de caixa preta, ou seja, que a gente só sabe o que entra, que são os nossos dados, e o que sai, que é aquilo que a gente consome de conteúdo. A gente não sabe como que é a engrenagem desses algoritmos, como que funcionam, né? Por que a gente recebe certos conteúdos em certos momentos, em certos horários. Isso as plataformas não divulgam, já que julgam isso como segredo de indústria, né? Eles são patenteados, então eles não são obrigados a tornar esses algoritmos transparentes. Então isso pode também gerar essa abertura dessa caixa preta, ou seja, gerar mais transparência. Também limites ao que chama de micro-target, ou seja, do alcance muito específico para crianças, ou seja, anúncios para crianças. Claro, também revisão de métricas centradas exclusivamente, né, em tempos de tela, ou seja, afetaria a cerne do modelo financeiro das plataformas. Isso não significaria o fim delas, mas poderia enfraquecer esse modelo baseado na maximização compulsiva do engajamento. Né? Em outras palavras, deslocaria aí o incentivo que hoje transforma, né, a atenção em um ativo financeiro. Com certeza, e isso é muito grande, né? Tem muita gente comparando as indenizações coletivas que já aconteceram na nossa história, como, por exemplo, a indústria do tabaco, a crise dos opioides também, que promoveram indenizações por parte das farmacêuticas. Essas empresas, por que que elas aparecem? Porque elas sabiam dos riscos e, mesmo assim, elas mantiveram um modelo de negócios como esse que você estava explicando aqui como é que funciona, né? Que funciona com base na dependência. E esse impacto para as Big Techs, então, pelo que eu estou entendendo, que você está explicando aqui, Davi, ele pode ser também um marco regulatório, né? Não só indenizatório. Isso seria algo à parte que pode ser uma consequência também desses julgamentos. E se a gente for falar realmente na relação do que pode acontecer com essa questão do precedente em si, mais material, é o seguinte, o fato, nesse julgamento está acontecendo na Califórnia, o que é especialmente significativo, já que a maioria das Big Techs, dessas empresas de tecnologia, está sediada no estado da Califórnia. Então, ou seja, ali você vai ter um impacto já na sede dessas empresas, né? E esse impacto também seria sentido em outros, né, teria um efeito dominó aí, um efeito cascata, porque pode abrir caminhos para que outros estados, dos Estados Unidos, por exemplo, adotem estratégias semelhantes, principalmente na questão da responsabilização ou até mesmo de um processo, né, nos tribunais de lá. E, além disso, a decisão pode servir como referência internacional, né, incentivando tribunais e legisladores em outros países, como no Brasil, por exemplo, a avançarem em processos e regulações na mesma direção, já que o entendimento nesse Tribunal da Califórnia vai realmente ir na cerne dessa problemática, vai obrigar as plataformas, as Big Tech se posicionar, e isso vai escancarar para o mundo inteiro. Então, isso com certeza vai ter esse efeito cascata, onde que tribunais do mundo inteiro, legisladores do mundo inteiro vão tomar uma ação, já que são empresas que têm efeito também ao redor do mundo. E eu queria entender um pouco, acho que seria interessante para quem está nos acompanhando ter uma ideia de como é que está sendo o tom desse julgamento. É algo muito emblemático você ter o CEO de uma Big Tech, que é o da Meta, o Mark Zuckerberg, falando para um júri, no caso dessa menina que foi impactada pelas redes sociais, né? O que ele tem argumentado? Quais são as defesas que ele está trazendo para tentar proteger de alguma maneira essas plataformas? Olha, os argumentos do Mark Zuckerberg seguem uma estratégia clássica, né? Que ele desloca o debate da estrutura do seu algoritmo para o indivíduo.
né, ele começa a diferenciar dependência clínica de uso problemático ao invocar questões ali de liberdade de expressão. Então, essa defesa dele tenta enquadrar a questão como exagero ou responsabilidade pessoal, e não uma questão sistêmica, não, ou endêmica da sua plataforma, né? O problema é que os próprios documentos internos da Meta indicam consciência dos riscos e das metas de maximização do engajamento entre pré-adolescentes, né? Ele já tentou aí comparar redes sociais a bons livros, né? Só que ignora uma diferença fundamental, né? Porque os livros não operam com sistemas algorítmicos adaptativos, né? Ou seja, projetados ali para otimizar a retenção em tempo real. Só que o ponto central não é demonizar a tecnologia, mas sim reconhecer esse design como uma política de maximização de lucro. E aí o Mark Zuckerberg ele entra nessa questão de tentar jogar essa problemática para uma questão individual, como falei, em vez de ser uma questão da plataforma, e tentar se esquivar ao máximo de que o que acontece hoje nessa geração, né? Até tem um livro aí chamado Geração Ansiosa, que não é um livro que eu indico, mas é possível trazer algumas inferências desse livro, só que esse livro mostra que não é só as plataformas que causam essa geração ansiosa, mas sim todos os fatores do nosso dia a dia, né? Não se tem muita certeza de trabalho pelos jovens, né? Cada vez mais o acesso à universidade, pelo menos nos Estados Unidos, está mais caro, ou seja, está muito exclusivo, não está para todo mundo. Então, o Mark Zuckerberg tenta se ancorar dentro de todos esses fatores externos para justificar o porquê que hoje os pré-adolescentes lidam com questões de saúde mental, para tirar a atenção de que as redes sociais estão causando isso. Só que, no mínimo que a gente pode falar é que as redes sociais elas amplificam todos esses anseios, essas ansiedades, esses traumas. E a gente sabe, está mais que provado por estudos, que as redes sociais têm sido, infelizmente, um espaço onde que esses jovens são expostos a desde questões de assédio até mesmo de maximização de ansiedades e traumas mentais. Muito bom. E é interessante observar essa perspectiva, porque grande parte dessas empresas está no Vale do Silício, que a gente está conversando aqui, então Estados Unidos. E essas plataformas, elas usam um argumento, elas são protegidas pela seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, que é desse país. Tradicionalmente, então, isenta as redes sociais de responsabilidade legal por conteúdos publicados por terceiros. Isso também está nessas alegações e tem a questão também de uma espécie de imunidade, quase que um escudo, aquele discurso de liberdade de expressão, que nos Estados Unidos tem uma particularidade que você pode explicar muito bem, né, Davi? Só que eu citei até na abertura do programa, que é um processo emblemático, e você também falou sobre isso, porque essa menina, ela fala na defesa dela que não foi só o conteúdo, né? Ela não foi impactada só pelo conteúdo, ela foi impactada pela engenharia, pela maneira como a ferramenta funciona, rolagem infinita, como você explicou muito bem, reprodução automática, tem uma série de fatores, né? Reproduções constantes, aquela notificação que chega o tempo todo no celular e funciona quase que como um cassino, né? Uma ferramenta de recompensa mesmo para o nosso cérebro. Então, eu queria entender essa contraposição quase entre essa defesa que as Big Techs podem se utilizar nos Estados Unidos, e aí entra uma outra questão, que essas ferramentas são usadas no mundo todo. Os países têm suas próprias legislações e também a ausência de regulação em alguns casos, né, Davi? Mas caminham cada vez mais para isso. A Austrália aprovando uma lei para restringir o acesso de menores de 16 anos de idade
a redes sociais. A França está olhando para isso, o Reino Unido também discutindo essas medidas. Então, dá para dizer que é uma tendência até. Só que o lobby das Big Techs é fortíssimo, né? É muito forte. E esse julgamento, Gabi, como você falou muito bem, o que torna ele histórico é porque ele desloca o foco do conteúdo para o design da plataforma, né? Porque durante anos, como você explicou, as plataformas elas conseguiram se proteger atrás dessa seção 230, né? Alegando que não são responsáveis pelo conteúdo ali publicado pelos usuários. Essa é a questão da seção 230. É uma lei que foi aplicada lá em 1996, quando a internet era muito diferente, Nossa, onde se muito. tinha o entendimento que essas plataformas eram apenas lugares onde as pessoas publicavam suas opiniões, seus pensamentos. E nos Estados Unidos, a lei, né, que rege sobre a liberdade de expressão, ela é muito mais permissiva que as leis no Brasil, por exemplo, onde que discurso de ódio ele é permitido, né, enquanto no Brasil o discurso de ódio ele já é criminalizado. E é claro, o bullying online, todas essas questões que acontecem, eles são ainda, bom ou ruim, protegidos por essas leis nos Estados Unidos de liberdade de expressão. Então, as plataformas sempre puderam otimizar em priorizando esse tipo de conteúdo que gera uma comoção, principalmente comoção negativa, porque é a comoção que mais prende as pessoas nas telas, porque aí sim eles conseguem monetizar ainda mais, porque quanto mais tempo a gente passa na tela, preso, consumindo esse conteúdo que prende a gente, que é um conteúdo que tende a ser emotivo, odioso, mais as plataformas podem falar para as empresas anunciarem ali nas suas redes sociais, porque eles vão falar, olha, o meu usuário passa muito mais tempo aqui na plataforma e se você anunciar aqui, eles vão ver a sua marca. Então, essa é mais ou menos a chamada economia da atenção, né? Só que é justamente esse mecanismo de querer prender as pessoas na plataforma, nas redes sociais, criando esses incentivos que o julgamento tem se focado, né? Porque aqui a acusação não é sobre os posts específicos, porque isso já aconteceu no passado nos Estados Unidos e já perderam por causa dessa lei da liberdade de expressão, que é muito permissiva. Então, a questão aqui, o julgamento é sobre a arquitetura, os algoritmos, né, as métricas de engajamento e recursos intencionalmente desenhados para maximizar essa retenção, principalmente de crianças. Então, quando você retém, não é por conteúdos educativos ou por conteúdos informativos, é por conteúdos chocantes, extremamente emocionantes, no sentido que vai provocar diversas emoções, e isso tem uma repercussão na nossa saúde mental, né? Então, outro fato que torna esse julgamento histórico é que, pela primeira vez, um júri popular vai poder decidir se o modelo de negócios, né, baseado em extração de atenção, que é o que eu acabei de explicar, pode gerar responsabilidade civil quando há dano psicológico, né? E isso, novamente, atinge o coração desse capitalismo de plataforma, né? Não na sua periferia. Por isso que as Big Techs são tão preocupadas a ponto do Mark Zuckerberg, né, ter que ir lá testemunhar. Exatamente. E quando a gente está falando também dos conteúdos, é claro que eles não são desprezíveis também, esses conteúdos que essas crianças e adolescentes têm acesso. A gente já ouviu falar muito sobre esses desafios, né, que levam adolescentes à mutilação. Então, claro que as plataformas têm responsabilidade sobre isso também, mas é algo inédito essa vertente de trazer a forma como elas foram construídas, realmente só isso, né? Só, entre aspas, mas isso já pode causar dano, sem contar o acesso aos conteúdos de discurso de ódio, que você até citou aqui, já já pode ser criminalizado no Brasil, quando a gente olha para a particularidade do nosso país. Eu até queria te ouvir a respeito disso, porque a nossa preocupação maior é em relação às eleições que estão chegando,
mas tem se discutindo muito a questão dos red pills e como meninos estão tendo muito acesso a discurso de ódio por meio das redes sociais. Então há uma série de preocupações aqui, particularmente no nosso país, com essa ausência de regulamentação, né? Então, de que maneira, a gente falou sobre o impacto no mundo inteiro, mas de que maneira, particularmente, para a gente aqui no Brasil, pode ter alguma diferença, se pode motivar a que alguma legislação mais atualizada seja feita. Até nos Estados Unidos mesmo, né, Davi? Você falando sobre uma sessão que é de 96, gente. A gente está falando de inteligência artificial. É Uhum. completamente diferente, né? Exato, Gabi. Então a gente vive numa internet totalmente diferente daquela de 1996. Recentemente, essa questão, esse debate sobre a seção 230 chegou à Suprema Corte para que pudessem reavaliar uma coisa bem parecida que está acontecendo, que na verdade aconteceu no Supremo Tribunal Federal, onde que reavaliou o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é a nossa lei que regula a internet, que não é de 1996, mas é de 2014, quando a internet era muito diferente da internet de agora, né? Na época a gente tinha Orkut, Fotolog, era outro esquema. Hoje a internet ela está muito mais presente, muito mais dominante no nosso dia a dia. Então, o artigo 19 é o que toca nessa questão da responsabilização das plataformas referente ao conteúdo e assim também como da sua arquitetura. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, deve ter maior responsabilização das plataformas referente ao que acontece ali dentro delas, o que é justo. Então, o STF passou isso, reinterpretou, agora a gente está esperando como que isso vai ser operacionalizado. A Suprema Corte Americana, há uns 2 anos atrás, tentou fazer o mesmo, só que foi um resultado um tanto quanto frustrante e preocupante, porque o que os ministros, na verdade são os juízes lá, falaram é que eles se julgaram não competentes para opinar e julgar a seção 230. Ou seja, a gente está falando da maior corte dos Estados Unidos, onde essas empresas se encontram, falando que eles não se sentem competentes para julgar tal. Então, isso é muito frustrante e preocupante, né? Em questão de Brasil, voltando, né, para a questão do Brasil, a gente acabou de passar o chamado ECA Digital, que vai justamente aí criar regras específicas para o uso né, da internet, das plataformas, por crianças e adolescentes. É uma série de leis, né, de regulações importantes que deveriam já estar implementadas, mas, enfim, vão começar a ser implementadas a partir ali de março. Mas aqui a gente está falando só de crianças e adolescentes, né? Na questão para os adultos, a gente precisa ter, sim, um congresso que seja mais interessado nisso, né? Lá em 2023, a gente teve o PL 2030, em que tinha-se, né, essa intenção de responsabilização das Big Techs, só que infelizmente não passou. Ele passa no Senado, mas não passa na nossa Câmara. Nossa Câmara é extremamente retrógrada quando o assunto é a regulação das Big Techs. Não é retrógrada por falta de conhecimento, não é retrógrada por ignorância, é por interesse mesmo, porque essas pessoas esses, né, os legisladores que não agem para regular as Big Techs são os que mais capitalizam em cima de uma internet sem regulação, porque ali eles podem divulgar as desinformações à vontade, sem qualquer tipo de responsabilização. Mas, de qualquer forma, Gabi, a gente está caminhando. Como eu falei, o ECA Digital é interessante, é muito interessante. A reinterpretação do artigo 19 do Marco Civil é um passo fundamental. E eu acredito que um dos problemas, a meu ver, do PL 2020, que não conseguiu passar, é porque foi um PL que tentou regular a internet como um todo. Hoje a internet ela é muito grande, né? Hoje a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando sobre geolocalização, a gente está falando de identidade digital, ou seja, diversas questões que realmente uma lei grande num pacotão
pode ser difícil de convencer nossa casa legisladora que é tão desinteressada nisso, e de repente quebrar isso em diversos pacotes, a gente pode chegar lá juntos, né, nesses diferentes pacotes, regular a internet como um todo. Então, a questão da criança e do adolescente vai estar tomada conta. A questão das eleições, tem o TSE, né? O TSE acabou de passar novas resoluções sobre a utilização de inteligência artificial nas eleições. A gente sabe que o TSE é extremamente ativo quando para reforçar, né, as regulações que tem sobre propaganda enganosa, agora sobre IA, sobre fake news, e tem buscado cooperação com essas próprias Big Techs para que conteúdos sejam retirados prontamente, para reduzir o engajamento de maus atores que promovem desinformação. Então, o Brasil mostra, assim, como um modelo a como interagir, né, nesse mundo, nessa pandemia desinformacional que a gente vive. Mas não é suficiente. A gente não pode viver só reagindo. A gente tem que ser proativo, novamente, com regulações sempre atualizadas e que abrange não só, né, as crianças e adolescentes como era digital, mas também como os adultos. Então, fundamental essa conversa aqui com você mais uma vez, meu querido. Muito obrigada pela sua gentileza sempre de nos atender. Obrigado, Gabi. Sempre um prazer imenso aqui. Você sempre com as perguntas bem interessantes e bem atuais, o que a gente precisa trazer esse tipo de consciência para o debate, porque às vezes se passa tão superficial, né, que às vezes não traz a profundidade que merece. Então, eu que agradeço a você pelas perguntas. Até a próxima, meu querido. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, você que me acompanha até aqui. Continuamos na nossa programação, Mercado e Investimentos, Rolê ICL. Depois tem, em qualquer momento do seu dia, disponível o episódio do Em Detalhes nas plataformas de áudio. De segunda a sexta-feira tem conteúdo novo. Até a próxima. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre ganha. Sempre. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.